todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar como eu respondi as duas questões discursivas e também estudo de caso do último concurso de auxiliar técnico de educação da Prefeitura de São Paulo, da Banca VUNESP, no qual eu tirei a nota 86 e vou mostrar que não são tão difíceis assim de serem respondidas. Então vamos lá! Eu estou aqui com os critérios de avaliação da Banca VUNESP para o concurso lá de 2019. No caso, as três questões, primeiro, na prova, a gente tem o estudo de caso, que é um pano de fundo, uma história para as próximas três questões que deveriam ser respondidas. Então, eu vou ler aqui com vocês. O auxiliar técnico de educação Edson, de uma escola municipal da cidade de São Paulo, tem observado com preocupação, no momento dos recreios, o grande desperdício de alimentos. Também observou a ampla quantidade de papéis descartados no lixo comum da escola. Durante uma reunião pedagógica na instituição de ensino, na qual participou com toda a equipe docente, gestora e equipes de apoio, Edson explanou sua preocupação e questionou se a equipe escolar poderia fazer algo a esse respeito. Paulo, auxiliar de limpeza, informou que por semana a escola produz aproximadamente 50 sacos de lixo de 200 litros cada. Uma professora rapidamente ressaltou a importância do questionamento de Edson e a informação de Paulo e afirmou que os documentos oficiais nos quais a escola se fundamenta também demonstram preocupação com questões como essa. A coordenadora destacou que a matriz de saberes é um desses documentos e ressaltou alguns de seus princípios. Informou que a matriz de saberes indica o que bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos devem aprender e desenvolver ao longo do seu processo de escolarização. Sendo assim, seria fundamental que a equipe escolar buscasse estratégias para mobilizar os alunos e toda a comunidade escolar, na tentativa de reverter e refletir sobre a situação da produção, redução e descarte do lixo produzido na escola. Desse modo, concordou-se que será realizado um grande projeto na escola, que envolverá as equipes de cozinha, limpeza, docente de apoio, que aqui vai se enquadrar o ATE, gestora e principalmente os educandos, suas famílias e a comunidade no território local. Portanto, vocês precisam entender que o auxiliar técnico de educação, aqui na Prefeitura de São Paulo, principalmente no currículo da cidade, ele é considerado também como um educador e que ele participa de todas as questões educativas da escola. Portanto, a escola não é feita só pelos educandos e pelos docentes, ok? Ah, mas na prática não é assim, eu sou ou fui auxiliar técnico e no caso, no dia a dia eu não participo dessas decisões, eu não participo de reuniões, a minha voz não é ouvida, eu estou lá só para abrir e fechar portão ou para atender no guichê ou para trocar lençóis nos colchões, se for no caso dos 6, que é as vulgos creches, né, aqui na Prefeitura de São Paulo. Não importa, se você quer passar nesse concurso público, colocar tudo que está disposto no currículo da cidade na sua mente e fingir que tudo aquilo que está no currículo acontece. É a mesma coisa que eu estou falando para os professores e professoras do concurso PEI. Se apegue ao fantástico mundo dos livros, do currículo, das publicações institucionais. Ah, mas no dia a dia eu não sei, não é assim, não importa. Pro concurso você vai se apegar aos livros, ao currículo, a uma fantasia, entende? Não à realidade. Se você for para a prova com esse pensamento que eu estou falando aqui para vocês, e o pensamento que eu tive lá em 2019, e também para outros concursos de professores que eu passei, e também outros concursos de apoio escolar, vocês vão se dar bem aqui. E não precisa quebrar a cabeça para responder essas questões, ok? Então vamos lá para a questão A, que é a questão discursiva, que ela é mais teórica. Continuando, antes de ir para a questão A,
Sabendo que a matriz de saberes estabelecida pela SME foi referência para a escrita dos currículos de educação básica da cidade de São Paulo e que, de acordo com o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa, a matriz de saberes se fundamenta em algumas referências, entre elas as abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, considerando que, de acordo com o currículo da cidade, ensino fundamental língua portuguesa, a matriz de saberes descreve alguns princípios e saberes. Entre eles está o princípio e saberes relacionados à responsabilidade e participação. Aqui no canal tem uma aula sobre a matriz de saberes, que são 9. Aqui na prova pediu apenas uma matriz, que é a de responsabilidade e participação. É nessa matriz que se fundamenta todas as 3 questões aqui da prova discursiva, ok? Continuando, considere o estudo de caso e o currículo da cidade do ensino fundamental língua portuguesa, que também nesse concurso que teremos a prova em 2024, está cobrando apenas a parte introdutória, que vai até a página 60, ok? Então, é a partir daí que precisava responder as 3 questões. Então, vamos lá. A. Considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa e as referências da matriz de saberes, explique o que a escola deve valorizar, reconhecer e garantir nas abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Portanto, está em negrito. Na verdade, assim, gente, na prova não precisava perder tempo lendo tudo isso aqui, tá? Poderia ir direto para o último parágrafo, que é a comanda, que é aquilo que se deverá fazer aqui para as 3 questões. E aqui em A já está em negrito o que você precisa fazer. Olha como a VUNESP facilita a vida. Você tem que explicar o que é valorizar, reconhecer e garantir ali para os bebês, crianças, adolescentes e jovens e adultos. Agora, como eu respondi, que inclusive eu coloquei como um bônus lá na minha apostila de discursivas e estudos de caso para o ATE, que inclusive vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixo o link lá do site da Hotmart para vocês adquirirem. Valor R$18, no qual a minha apostila é em PDF e tem 15 temas mais a prova de 2019 para vocês se basearem aí, se prepararem para a prova discursiva. Então, vamos lá. Como eu respondi a conforme exposto, a escola deve valorizar os saberes que os estudantes têm agregados, saber ouvi-los, aceitar suas críticas e sugestões. Então, aqui no primeiro parágrafo, eu respondi o que era valorizar. Agora, no segundo parágrafo, assim como devemos reconhecer que os educandos são sujeitos de direito e protagonistas no processo de ensino e aprendizagem. No segundo parágrafo, eu respondi o que é para reconhecer. E no último parágrafo, portanto, a escola deve garantir que todos os estudantes tenham as mesmas condições de desenvolver o seu processo cognitivo através da igualdade e equidade. Então, no último parágrafo, eu respondi o que deveria ser garantido, ok? E aqui eu separei o currículo da cidade de São Paulo. E a gente encontra a resposta exatamente aqui no currículo, na página, se eu não me engano, 31. Vou dar até um zoom aqui, que no caso é sobre as referências que orientam a matriz de saberes. Era aqui que estava a resposta da questão A. Abordagens pedagógicas que priorizam as vozes de bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos. Reconhecem e valorizam suas ideias, opiniões e experiências de vida, além de garantir que façam escolhas e participem ativamente das decisões tomadas na escola e na sala de aula, ok? Portanto, a resposta já estava aqui no currículo da cidade. Então, a minha resposta não foi exatamente o que está aqui no currículo da cidade, porque é impossível. Até algumas pessoas comentaram lá no vídeo da semana passada,
de sugestão de tema para estudo de caso discursiva e falou: professora Jéssica, como eu vou decorar tudo isso? Você não precisa decorar, o que você precisa é entender. Por isso precisa ler o currículo da cidade, também na minha apostila completa do ATE, que eu também vou deixar o link para vocês adquirirem, valor R$30. Tem um resumo bem completo do currículo da cidade também para vocês entenderem. Também no próprio YouTube, no canal da Secretaria Municipal de Educação, tem vários vídeos explicando as principais concepções do currículo da cidade. Aqui no meu próprio canal tem alguns vídeos sobre o currículo da cidade, apesar de serem voltados para professores, também podem ajudar vocês aí para o cargo de ATE. Portanto, você precisa entender. Se você entender os principais conceitos do currículo da cidade, vocês conseguem sim responder as questões com as suas próprias palavras, ok? Então não precisa decorar. Então você vai entender os principais conceitos do currículo da cidade, vai colocar no papel para você poder memorizar, conceituar tudo aquilo que você aprendeu dos principais conceitos. Daí sim você vai conseguir responder às discursivas. Voltando agora para a prova, agora a questão B, que continua uma questão discursiva, que é mais teórica. Considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa e de acordo com a descrição dos princípios da matriz de saberes expressa nesse documento, cite corretamente no mínimo 2 saberes de acordo com o referido documento relacionados ao princípio de responsabilidade e participação. Portanto, eu precisava responder sobre responsabilidade e participação, que é uma das matrizes de saberes, ok? E como eu respondi a B? Sabe-se que na matriz de saberes podemos citar o pensamento científico e o autocuidado, no qual os educandos aprendem a serem sujeitos mais criteriosos, questionadores e, consequentemente, responsáveis, assim como a inclusão e o pensamento crítico, que formarão cidadãos mais participativos, tendo a capacidade de pensar e encarar problemas, ao mesmo tempo pensar no outro e saber trabalhar em colaboração. Agora eu vou voltar aqui para o site da VUNESP na minha área do candidato. Por que eu não tirei a nota 100 na prova dissertativa? Porque eu tive pontuação descontada aqui na questão B. No caso, eu poderia tirar na questão B até 28 pontos e eu só consegui tirar 14. E eu vou voltar aqui para os critérios. No caso em A, se você falasse corretamente o que era para reconhecer, valorizar e garantir, cada uma valia 12 pontos. 12 pontos se você falasse corretamente reconhecer, 12 pontos se você falasse corretamente valorizar e 12 pontos se você falasse corretamente garantir, que no total daria 36 pontos, que eu tirei aqui em A, 36 pontos. Voltando aqui em B, se você citasse corretamente um dos saberes, você conseguiria 14 pontos. Se você falasse corretamente os 2 saberes, conseguiria corretamente 28 pontos. Eu falei corretamente apenas um dos saberes. Olha como a VUNESP ainda é boazinha. Então, mesmo se você não lembrar na hora, mas ali enchendo linguiça, vamos dizer assim, você ainda consegue tirar o mínimo e reverter a situação, certo? Então, como eu estou falando, vocês precisam se apropriar do currículo da cidade e dos outros documentos institucionais da prefeitura e legislações, ter ali os conceitos e responder com as suas próprias palavras. Você conseguindo responder com as suas próprias palavras e também ali colocando palavras-chave do currículo e tentando ali meio que contornar a situação, você ainda consegue tirar o mínimo do mínimo, porque a VUNESP ainda é boazinha nesse sentido, certo? Agora vamos para a última questão, que é a questão C. A C é o estudo de caso, que é um problema no qual você precisa dar a solução. Aqui em C, a gente não encontra a resposta no currículo da cidade, certo? Porque é um estudo de caso, no qual você vai dar a resposta
de acordo com o currículo, mas também com as atribuições do cargo, considerando o currículo da cidade, ensino fundamental, língua portuguesa, de acordo com a descrição dos princípios da matriz de saberes em relação ao princípio responsabilidade e participação, cite e explique pelo menos 3 ações adequadas. Está até em negrito, são 3, não é uma, não é 2, é 3, que envolvam os alunos e a equipe escolar, que podem ser desenvolvidas na escola para compor o projeto que a gente encontra lá no problema lá de cima, que começou na prova dissertativa, na tentativa de refletir e reverter a situação da produção, redução e descarte do lixo produzido na escola. E como eu respondi a C? Conforme a situação hipotética apresentada, a equipe escolar, junto com os estudantes, podem praticar ações que resolvam a situação do aumento de lixo produzido na escola. Então, no primeiro parágrafo, eu fiz uma introdução ligando com a pergunta do estudo de caso. Agora, eu venho aqui no meu desenvolvimento com as respostas. Então, primeiro, a primeira solução. A primeira ação seria a conscientização dos estudantes sobre o consumo e aumento da produção de lixo e como isso afeta o futuro do planeta através de projetos e palestras. Agora, a segunda sugestão. Segunda ação seria a coleta desse lixo, separar o que pode ser reciclado e levar para uma cooperativa, ou os próprios educandos poderão reaproveitar o lixo, produzindo, por exemplo, brinquedos com garrafa PET. E a última solução. E, por último, espalhar pela escola lixeiras adequadas para o descarte, como lixeira só para papel, uma só para lata, vidro, plástico e lixo orgânico. E no parágrafo de conclusão, eu faço uma síntese, um resumo e reafirmo tudo o que eu apresentei. Por fim, com essas ações, ajudamos a formar futuras gerações com responsabilidade sustentável e participativa. Daí aqui eu cito a matriz de saberes, responsabilidade e participação. Precisava também citá-la aqui na resposta. Enfim, sujeitos de ação para transformar a sua realidade, que é o que encontramos lá no currículo da cidade. Formar sujeitos para transformar a sua realidade e transformar a realidade da cidade de São Paulo. E voltando aqui para os critérios de correção, citar corretamente as 3 ações adequadas que envolvam os alunos e a equipe escolar. 6 pontos por citação correta. Explicar corretamente 3 ações adequadas que envolvam os alunos e a equipe escolar. 6 pontos por explicação correta. Ações consideradas. Então, o que você poderia sugerir? Reciclar, reutilizar, reduzir, repensar, recusar, coleta seletiva, compostagem, produção de brinquedos. Então, na minha resposta, eu coloquei coleta seletiva, produção de brinquedos, consumo consciente com palestras, redução de consumo, educação, conscientização. Isso tudo me garantiu a pontuação máxima. Conscientização da comunidade escolar, 6 pontos. Se eu colocasse, além disso, campanhas, palestras, a minha nota iria nesse quesito para 12 pontos. Coleta seletiva, mas não só falar coleta seletiva, se eu falasse como iria acontecer essa coleta, como eu falei, uma lixeira para cada tipo de lixo, eu já ganhava 12 pontos. Oficinas de reciclagem, se você só falasse oficinas de reciclagem, ganhava 6 pontos. Mas se você falasse também reaproveitamento, reciclagem para, por exemplo, uma horta ou para produção de brinquedos, aqui eu já ganhava no máximo 12 pontos. E por fim, redução da produção de resíduos. Se você falasse só isso, ganhava 6 pontos. Mas além disso, através de campanhas de estímulo, se você escrevesse na sua resposta, através de campanhas de estímulo ao consumo consciente, ganhava no total 12 pontos. Daqui voltando nas minhas notas, aqui na questão 3, que é a C, eu tirei a nota máxima. Citação 1, 12, 12, 12. No total, 36 pontos. Então, é basicamente isso. Não precisa se assustar com as questões discursivas e estudos de caso.
mas precisa estudar bem para que você possa compreender para responder e sempre vai treinando a sua escrita, tentando responder sempre com as suas próprias palavras. Vocês viram aqui minhas respostas. Eu não copiei o currículo da cidade, porque é impossível. Eu respondi com as minhas próprias respostas, com as minhas próprias palavras. E mesmo assim eu consegui uma excelente nota. E se você quer se preparar ainda melhor, eu tenho a minha apostila com os 15 temas, de acordo com o edital desse ano, valor de R$18, vai ficar tanto na descrição do vídeo como no comentário fixo, o link lá da Hotmart para você adquirir. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!